Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar sequência aos nossos assuntos sobre o México, tá? Primeiramente, eu estou fazendo algumas modificações aqui, eu troquei de computador, na aula passada teve algumas interferências, acho que eu consegui resolver, acho que o áudio está bom agora. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado muito clara, se o som não está bom, se houve algum problema, me avise ou aqui nos comentários ou no meu e-mail. Beleza, gente? Então, vamos lá, aspectos econômicos do México. A gente já falou que o México tem uma realidade completamente diferente dos outros países da América do Norte, quando a gente compara, por exemplo, com o Canadá e com os Estados Unidos. A gente pode comparar o México ao Brasil. E, aliás, é uma coisa que a gente já fez no final da aula passada, quando a gente falou de IDH. O do México é um pouquinho acima do IDH brasileiro. Mas, de modo geral, é um país bastante pobre, é um país bem violento, tem um desemprego muito alto. Boa parte da economia do México é originária da economia primária, então agricultura e pecuária, mas também tem alguns polos industriais importantes, e a gente vai estar vendo isso na aula de hoje. Tá? Pessoal, na região norte ali do México, a gente tem uma área árida, uma área mais deserta, ali que faz fronteira com o Texas, com o Novo México, com o Arizona, com a Califórnia. Então, essa região aí, lembrando, pessoal, o México é o que está em amarelinho, tá? O ciano, o rosinha ali já é... Ciano não, né? O rosinha ali, o magenta, já é Estados Unidos. Então, nessa região norte do México, a gente tem a pecuária extensiva, ou seja, aquela pecuária do gado em pasto, e tem também a agricultura irrigada. Por se tratar de uma região mais árida, mais seca, mais desértica, lá chove muito pouco. Então, o tipo de agricultura que se tem é a agricultura irrigada, tá bom? Do outro lado do México, lá no sul, nós temos um lugar chamado Península de Yucatán. É onde faz essa voltinha aqui do México. Esse lugar, pessoal, possivelmente foi onde caiu o meteoro onde extinguiu os dinossauros. Tá? É uma região bem mais úmida, é uma região que tem florestas. Boa parte daquelas civilizações que eu falei na aula passada, os astecas e os maias, viviam nessas áreas mais florestadas. Tá? Inclusive, bem nessa voltinha ali, perto do Belize, perto da Guatemala, já nessa fronteira ao sul, é uma região de floresta equatorial. Uma floresta tropical e floresta equatorial. É uma floresta bem fechada, é bem úmido. Tá? Nessa região, então, prevalece o cultivo do café, da cana-de-açúcar, do cacau, da banana, frutas tropicais de maneira geral e do sisal. Tá? Sisal, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo do texto, tá? Que vocês já devem ter visto aqui no Brasil, parecendo uma babosa, parecendo uma suculenta grande. O México cultiva bastante dessas suculentas, tá? Tanto para fazer sisal, o sisal ele vira uma espécie de corda, uma espécie de linha que pode ser utilizado na indústria de cordas, por exemplo, ou até na indústria de roupas, tá? Então é bastante utilizado nisso daí. E tem também o agave. O agave, no caso, é para fazer uma bebida que eles consomem muito no México, que é a tequila. É também de uma planta dessa daí, uma suculenta dessa. Então, no México tem várias dessas plantações, tanto de sisal para fazer corda, quanto do agave para fazer a bebida, tá bom? Bem, nessa área do Golfo do México, ou seja, nessa parte da costa atlântica, a gente tem a indústria petroquímica, a indústria mineradora de petróleo. Tá? O Golfo do México, gente, é uma das regiões que tem maior quantidade de petróleo do mundo. Não só no México, percebam que também envolve parte dos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Texas está ali no Golfo do México, ele extrai petróleo ali do Golfo do México. Então, é uma região muito importante no ponto de vista desde a coleta da mineração desse petróleo até o processo de refinaria, onde vai transformar em gasolina ou outro derivado do petróleo. Então, as indústrias do México que trabalham com a questão petrolífera estão ali em torno, na Península de Yucatán, toda a costa atlântica, voltada ali para o Golfo do México. Tá bom?
E agora, centros industriais, pessoal. A gente falou até agora de basicamente indústria primária, né, setor extrativista. Vamos falar então das suas indústrias. O México, ele tem algumas cidades bem grandes. A gente viu a população dele é de mais ou menos 130 milhões de habitantes, ou seja, 90 milhões a menos que o Brasil, mas é um espaço menor. Então tem cidades lá que são mais povoadas. Então a maior cidade é a cidade do México, com 8 milhões de habitantes. 20% quase da população do México está só na cidade do México. E tem alguns pontos, algumas cidades que trabalham com essa indústria, trabalham com tem montadoras, tem fábricas de eletroeletrônicos, essas coisas, tá? Então, primeiro, ali no ponto 1, nós temos a cidade de Monterrey. Tá? Monterrey está bem próximo da fronteira com os Estados Unidos. Então, em alguns casos, a gente vai mais para frente, que tem fábricas que tem uma fábrica do lado dos Estados Unidos, a outra do lado do Canadá, do lado do México. Então, faz uma coisa do lado americano, depois passa para ser terminada do lado mexicano. E a gente vai ver por que isso acontece, tá bom? O ponto 2 é uma cidade muito importante do México também, que é Guadalajara. Guadalajara é a terceira maior cidade do México e ela também é um polo industrial muito grande, tá, gente? Só uma coisa, no espanhol o J tem som de R, por isso Guadalajara e não Guadalajara, tá? Mesma coisa, Juarez, é Juarez, não Juarez, beleza? Tijuana, não Tijuana, beleza? Tá? Acabou a aula de espanhol, vamos voltar aqui para o conteúdo. E o ponto 3, a gente tem ali a cidade do México, a maior cidade do México. Então, esses 3 pontos aí são os principais pontos, as principais cidades com atividades industriais. Tem outras cidades muito grandes, como Juarez, como Puebla, Tijuana. Tijuana fica ali na fronteira com os Estados Unidos. Tá? É uma cidade bastante violenta e a economia de Tijuana é basicamente uma economia ilegal, porque é desde tráfico de drogas, porque é a porta de entrada para os Estados Unidos, até tráfico de pessoas, tá bom? Mas vamos ficar aqui com as atividades lícitas, tá bom? Bem, agora vou falar um pouco para vocês do NAFTA, tá, gente? O NAFTA é o North American Free Trade Agreement, está escrito aí para vocês, né? Tratado de livre comércio da América do Norte, tá? O NAFTA, gente, ele teve início em 1992, ele foi assinado em 1994 e ele foi criado pelo presidente George Bush. George Bush pai, tá, gente? Porque o presidente que vocês devem estar pensando é o George Bush filho, lá dos ataques de 11 de setembro. Então, ele, na verdade, é o filho do George Bush. Então, o que eu estou falando aqui agora é do pai, George Bush pai. E a ideia desse NAFTA era um acordo de livre comércio entre os países da América do Norte e que, se possível, deveria ser estendido a todo o continente americano. Então, no caso, na América do Norte ele chama NAFTA, na América toda ele se chamaria ALCA, tá? Área de Livre Comércio das Américas. Tá? Não foi para frente a ideia do ALCA, tá, gente? Mas o NAFTA ele está aí e ele foi fizeram um reacordo, um novo acordo, ele foi reformulado recentemente. Tá? O objetivo desse NAFTA é o quê? Aumentar a circulação de produtos. Porque por que os países eles têm relutância em fazer importação? Por que produto importado é tão caro? Porque os governos eles taxam, eles colocam impostos em cima desses produtos. E a ideia dessas áreas de livre comércio é diminuir essas barreiras, diminuir esses impostos e fazer com que haja mais trocas comerciais entre esses países. Tá? Um exemplo que a gente vai ver até o final do ano, é do Mercosul. O Mercosul é um acordo entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E esse acordo ele facilita as trocas comerciais entre esses países, facilita o investimento nesses países. E no caso do Mercosul, a gente tem também a livre circulação de pessoas. Então, eu, enquanto um brasileiro, posso entrar no Paraguai sem ter maiores problemas.
Lembra do Ronaldinho Gaúcho que foi preso no Paraguai? Muitas pessoas falaram assim, por que, que o Ronaldinho Gaúcho estava com um passaporte ilegal? Nem precisa de passaporte. Com RH, com RG, perdão, né? Com RG você consegue entrar nesses países, tanto na Argentina, Paraguai ou Uruguai, tá bom? Isso não ocorre lá no NAFTA, tá? Mexicanos não têm livre circulação nos Estados Unidos, precisa do visto, tá bom? Bem, então, com o NAFTA, muitas empresas dos Estados Unidos eles foram para o México. Lembra que eu falei no bimestre passado de centralização e descentralização? Centralização, centralizou tudo lá, né, nos grandes lagos. Aí depois começou a ficar caro, essas empresas foram para a Ásia, foram para a China e recentemente, depois na década de 90, muitas foram para o México para aproveitar mão de obra barata. Porque por que, que os Estados Unidos é atrativo a imigrantes? Porque tem emprego. E se você pegar esse emprego e levar para outros lugares? Vai diminuir o número de pessoas que vêm para os Estados Unidos. Tá? Mas como eu falei, em 2017 esse acordo ele foi renegociado. Tá? E hoje ele chama USMCA. Então, USMCA. USMCA. Beleza? Que é Estados Unidos, México e Canadá. Pode aparecer também novo NAFTA, tá, gente? Isso aqui é conteúdo novo, conteúdo que saiu do forno agora. Não está no livro didático. Vocês não vão ver isso em mais lugar nenhum, tá? Livro didático, normalmente ele dura 3 anos, então no final ele já está um pouco defasado, sobretudo geografia, que trabalha com atualidades. Então isso daqui não está no livro de vocês e garanto que não vai ter alguns materiais que vocês vão estudar por aí. Então, já peguem o caderno, liga a flechinha aí, novo NAFTA e o USMCA, para vocês verem o que é certinho, porque possivelmente vai cair aí nos vestibulares que vocês vão fazer ao longo da vida nos próximos anos, beleza? Então aqui nessa imagem a gente está vendo o presidente Donald Trump, que está aí no meio, acho que vocês sabem quem é, não é? Ao seu lado direito tem o Peña Nieto, que era na época o presidente do México, e do lado o Justin Trudeau, que a gente conheceu algumas aulas atrás, que é o primeiro-ministro do Canadá. Então eles renegociaram esse acordo. Não é que ele acabou, houve algumas mudanças, tá? Porque segundo Trump, esse acordo foi prejudicial aos Estados Unidos, porque as fábricas saem dos Estados Unidos para ir para o México. Então empregos deixam de ser criados nos Estados Unidos para ser criados lá no México, tá? Não é apenas esse que foi esse motivo do novo acordo, tá? Tem outras coisas em voga também, beleza? Bom, então a gente já pode perceber que existem muitas diferenças entre os países que compõem a América do Norte. A gente viu os Estados Unidos, que é um país extremamente rico, viu o Canadá, que é um país muito rico também, e parte disso porque tem poucas pessoas. Inclusive, isso se torna um problema para o Canadá, porque falta mão de obra, falta pessoas para o país continuar crescendo. Tá? No México é o contrário. O México é um país pobre, é um país violento, é um país com sérios problemas de infraestrutura, é um país que tem uma população muito grande. O México ele tem a segunda maior população da América Latina, só atrás do Brasil. Em relação a toda a América, está atrás de Estados Unidos e Brasil. Então é muita gente mesmo. Tá? Não chega a ser um país da Ásia, né? Um Bangladesh, um Myanmar, mas é bastante gente para os padrões aqui da América. E continua crescendo em termos populacionais. Tá? Então a gente já consegue estabelecer que existem diferenças muito grandes entre esses países. E a ideia do NAFTA foi em grande escala, né? Melhorar a vida de todo mundo e serviu muito bem ao México. Para vocês terem ideia, pessoal, a maioria dos mexicanos vive abaixo da linha da pobreza. Tá? Linha da pobreza ela é calculada com um ganho de $1 diário. O dólar está mais ou menos 5,50 hoje. Imagina vocês viverem com R$ 5,50 o dia. Eu estou falando de comprar o arroz, o almoço, a janta, o café, pagar as contas, o que você gasta de energia, o que você gasta de água com $1 por dia. Então, é bem preocupante, não é? Tem altos índices de desemprego, violência, tráfico de drogas, que eu mencionei, por exemplo, no caso de Tijuana.
Então não é à toa que muitos mexicanos saem do México para ir para os Estados Unidos, porque encontram nos Estados Unidos um lugar melhor. Ah, mas ele vai ser imigrante ilegal lá, mas ele pode ganhar mais. Com esse dinheiro ele pode ajudar a família que ficou no México. Então por isso que boa parte dos imigrantes são mexicanos. E a ideia do NAFTA, então, além de aumentar a circulação de bens e serviços para todo mundo, era também oferecer mais empregos, né, melhor desenvolvimento para o México. E como se isso não bastasse, o México é um lugar que tem sérios problemas sociais, tá, gente? Então lá, como a gente já viu, tem muito indígena ainda, tá? E tem uma população campesina, muito grande. E nos estados do sul, em Chiapas, deixa eu voltar aqui para vocês verem onde que é Chiapas, mais ou menos. Estão vendo aqui, nesse círculo maior, que está aqui na Península de Yucatán? No meio ali é Chiapas, tá, gente? É um estado do México. O estado de Chiapas é um estado que tem uma população indígena e campesina muito grande. E lá vem tendo guerras, vem tendo conflitos há décadas, tá? Entre esses camponeses, entre esses indígenas, com o governo mexicano, buscando maior igualdade social. Tanto que, não sei se vocês lembram, na aula passada, eu mostrei aula passada não, aula retrasada. Eu mostrei um mapa do IDH. E o IDH de Chiapas, que era mais ao sul, era um dos piores do México. Então lá a pobreza é muito extrema. Então não é à toa que lá tem esses grupos armados, grupo armado mesmo, tá, gente? Guerrilha, guerra. Eles têm um exército próprio que combate o Estado mexicano, falando que é um Estado corrupto, que é um Estado que privilegia as grandes empresas internacionais, deixa o seu povo na miséria, tá? Como acontece em grande parte dos países mais pobres do mundo, tá bom? Bem, então a ideia do NAFTA ou do USMCA, o novo acordo, permite a parceria econômica tanto do Canadá com o México com os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Então, todo mundo quer ter acesso ao mercado dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos quer vender para o mundo inteiro também. Então, qual que é a ideia desses acordos de livre comércio? Produtos americanos, eles entram mais baratos no México, entram mais baratos no Canadá. E daí o mexicano e o canadense vai olhar, bom, eu tenho um produto americano aqui e tenho um produto chinês. O produto chinês tem imposto, o produto americano não tem imposto. Sai mais barato, vou comprar o produto americano. E isso dinamiza a indústria dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos levam fábricas para o México. Então, eles conseguem empregar também essas pessoas que estavam sem emprego, queria procurar se tornar um imigrante legal nos Estados Unidos, agora com uma fábrica lá, vai trabalhar nessa fábrica. Tá? Tem muitas fábricas, gente, que são as chamadas maquileiras, né? Que elas existem tanto no México quanto nos Estados Unidos. Então, uma parte do produto é feito nos Estados Unidos. Qual parte é essa? A parte mais sensível, a parte que demanda mais conhecimento, a parte que demanda mais tecnologia. Então, isso é feito nos Estados Unidos. Aí, depois de pronta essa parte, é levada para o México e o México eles terminam de montar e faz o serviço mais básico, que é só o serviço de montagem daquele produto. Então vamos imaginar um carro, né? Toda a parte mais técnica, por exemplo, do motor, da rede elétrica, era feita nos Estados Unidos. A parte de funilaria, da montagem, a parte de motor feita nos Estados Unidos e a parte de funilaria feita no México. Mais ou menos isso, tá? Com isso, como eu falei, barrou um pouco dos imigrantes que iam para os Estados Unidos, porque agora você tem trabalho no México. Mas, segundo Donald Trump, isso não adiantou, porque diminuiu o serviço nos Estados Unidos e não freou o número de imigrantes. Por isso que esse acordo ele foi renegociado. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa. Bons estudos e até a nossa próxima aula.